Shalom, pessoal. Saúde, paz e prosperidade a todos. Quero te agradecer desde já por você estar ouvindo esse podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast Mindset Bíblico, né? Mais um episódio. Que seja bênção na tua vida, que seja bênção na tua família, que seja bênção na tua casa, que seja bênção no teu ministério, na tua igreja, em nome de Jesus. Compartilhe, meu irmão. Eu quero te pedir, né? Estamos aqui no 7º episódio, se eu não me engano. Compartilhe, meu irmão. 7 é o número da perfeição. Então, compartilhe com sua família, com as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que um desses episódios vai alcançar o coração de alguém, vai abençoar a vida de alguém. Então seja instrumento de bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, hoje eu quero falar de um tema muito importante. Tá? É um tema que pode mudar a sua vida. O tema de hoje está afirmado no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 17. Quando Paulo está escrevendo a igreja de Roma, e Paulo está tentando descrever Deus. E nessa descrição, num certo ponto, Paulo diz assim, olha, Deus é aquele, né? Está falando de Deus e diz assim, olha, que trata as coisas que não são como se já fosse. E algumas traduções trata as coisas que não existem como se já existissem. Então, olha que coisa tremenda, meu irmão. Eu fiquei pensando nisso e é tremendo, é claro, estamos falando de Deus. Mas Deus, na pessoa de Jesus, ele diz o seguinte, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e não apenas isso, fará maiores do que essas. Então, olha a promessa que Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus, amém? Você que está me ouvindo, você vai concordar comigo que Jesus, Filho de Deus, e é Deus, amém? Ele está dizendo que nós vamos fazer as mesmas obras que ele faz e a faremos maiores. Então entenda bem, é possível então a um servo do Senhor tratar as coisas que não são como se já fossem. Teve um vídeo que eu fiz para o TikTok esses dias e eu falava o seguinte, se comporte hoje como alguém que você deseja ser amanhã. Querido, isso é tratar as coisas que não são como se já fossem. Se você parar para analisar, você vai ver que quando decidimos tratar as coisas que não são como se já fossem, as coisas que não existem como se já existissem, nós vamos ter que viver como se aquilo que a gente busca já tivesse acontecido. Isso é profundo demais. É a capacidade de ver algo que ninguém vê. É a capacidade de ter algo que ninguém tem ainda, sabe? Tem um testemunho muito interessante, que é o testemunho do senhor Walt Disney, né? Diz a história que quando ele teve a visão da Disneyland, né, da terra Disney, ele chamou engenheiro, chamou arquiteto, chamou toda uma equipe de construção, de criatividade, de criação e designer e levou essa equipe para um terreno onde supostamente ele ia construir a Disney. E lá, quando chegou lá, ele sentou com o pessoal e começou a dizer, olha, vocês estão vendo? E o pessoal falou, não sei o que o senhor está falando. E ele diz, eu estou vendo uma montanha-russa gigante, eu estou vendo parques, eu estou vendo... E começou a descrever a Disneyland. Né? E diz a história que anos e anos depois, décadas na verdade, a Disney foi inaugurada, e quando a Disney foi inaugurada, ele não estava mais vivo. E aí, em homenagem a ele, chamaram a sua esposa, que também já estava com idade avançada, foi acompanhado por alguns filhos e netos. E quando deram oportunidade para ela, o rapaz que estava fazendo o cerimonial diz assim para ela, senhora Disney, que pena que o senhor Walt Disney não está presente para ver essa maravilha. Aí ela vai, caminha vagarosamente até o altar
até o microfone, e quando ela pega o microfone, ela olha para o moço e fala assim: você está enganado, meu jovem. O meu marido viu isso daqui antes de todos nós. Então isso é um testemunho sobrenatural, é uma história fantástica, porque esse é o segredo, é enxergar as coisas que não são como se elas já fossem. É acreditar ao ponto de ficar feliz por ter obtido algo que ainda não chegou. Essa é a capacidade de tratar as coisas que não são como se já fossem. É o que eu falava no vídeo do TikTok, eu falava exatamente isso. Ei, se comporte hoje como alguém que você deseja ser amanhã. Querido, tem que ter coragem. Imagine uma pessoa que ainda não é um advogado se comportar, mas qual seria esse comportamento? É claro, uma pessoa que não é advogado não pode advogar causas em tribunais e fóruns do nosso país. Mas imagine a pessoa se vestir, se portar como um advogado. Imagine uma pessoa ter um comportamento semelhante a de um advogado, mesmo sem ser ainda advogado. É inédito, é extraordinário, né? E esse é o convite que esse texto nos faz. Entenda bem, eu não estou querendo que você fique maluco, eu não estou querendo, a ideia aqui, o conselho, não é para você abandonar quem você é, o que você faz e começar a viver uma vida que você ainda não é ou não faz. O projeto aqui é você criar o ponto de poder acreditar com certeza, não é isso que Hebreus diz? Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, isso é fé, né? Quando você olha, né, o grande diferencial, né, de alguém de fé é quando ele olha para um lugar que todo mundo olha e consegue ver o que ninguém vê. Então, esse é o grande segredo. Então, o mindset desse episódio é exatamente esse. Querido, é tratar as coisas que não são como se elas já fossem. Um exemplo disso, sabe qual é um exemplo legal disso? É quando Davi foi enfrentar Golias. Ele afirma, né, ele informa que ele vai matar. Ele diz, olha, só que tem um detalhe. Olha o detalhe. A primeira vez que Davi vê Golias afrontando o exército israelense, a pergunta de Davi vai contra tudo que a gente está acostumado a ver ou ouvir. Porque, diferente dos soldados do exército israelense, Davi pergunta o que vai ser dado, ou seja, qual é a recompensa para quem matar este incircunciso? Foi a pergunta de Davi. Essa foi a pergunta de Davi. O que será dado ao homem que matar esse circunciso filisteu? Então, note uma coisa. Davi ele não perguntou se ia matar. Davi não perguntou quais eram as chances dele matar Golias. Davi não perguntou se Golias sabia lutar. Davi não perguntou quantos anos tinha Golias. Davi não se impressionou com o tamanho que Golias tinha. Tudo isso, meu irmão, uma pessoa natural faria. Mas Davi não fez nada disso. Davi perguntou, qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Está entendendo ou não? É tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, eu quero que você fique muito atento com esse mindset, porque esse mindset pode mudar a sua vida para sempre. Sabe aquela pessoa que está borocochô, sabe aquela pessoa que está pensando em desistir, sabe aquela pessoa que... É porque não tem esse mindset, meu irmão. É tratar as coisas que não são como se já fosse. É a capacidade de se alegrar por algo que ainda não chegou. É a capacidade de agradecer a Deus por ter recebido algo que ainda não recebeu. Tá entendendo ou não? Tem uma história, o David Oakeshott, né, que Deus o tenha, ele conta uma história num dos seus livros,
que ele diz que ele tinha muita vontade de ter uma bicicleta. E quando um dia ele ouviu essa palavra, ele falou: eu vou tratar as coisas que não são como se já fossem. Eu vou tratar pela fé. E aí ele decide chegar na igreja e contar um testemunho da bicicleta que ele ganhou. E ele chega diante da igreja e fala: eu tenho uma grande notícia, um ótimo testemunho para contar. E a igreja se alegra e ele fala: eu comprei uma bicicleta. E estava na moda, né? Todo mundo queria ter uma bicicleta e etc. E aí a igreja explode de alegria e é aquele alvoroço, aquele glória a Deus e aleluia. Só que quando o culto acabou, todo mundo foi para cima dele falando assim: queremos ver a tua bicicleta, pastor. Queremos ver a tua bicicleta. Ele disse: agora eu estou enroscado. Porque na verdade ele não tinha bicicleta. Ele tratou as coisas que não são como se já fosse. Ele tratou as coisas que não existem como se já existissem. E aí a história diz, o livro conta, que ele foi para casa com os irmãos e quando ele chega em casa, o pessoal está ansioso para ver a bicicleta do pastor. E ele aponta para um lugar vazio, num canto de uma parede de um dos cômodos da sua casa e fala: está aí a minha bicicleta. E todo mundo começa a olhar e não vê nada, não tem nada ali. E todo mundo perguntando: rapaz, será que está ali mesmo? Por que eu não estou vendo? E aí de repente ele fala, ele manifesta, né? Manifesta o que estava em seu coração, no seu espírito, e diz para todos que estavam lá: pelos olhos da fé a minha bicicleta está aí. E disse que foi um mistério tremendo, Deus tocou nos irmãos, muitos passaram a ter a mesma atitude que ele teve, mas por fim, diz que tempos depois, não muito tempo depois, ele ganhou essa bicicleta. Ele ganhou essa bicicleta muito equipada, uma das melhores, e ele então pôde, ele disse que foi até para um culto na casa de um irmão com essa bicicleta, para poder mostrar. Então, mas note aqui a atitude que o pastor Paul Yong-cho, ou David Yong-cho, teve no momento, né, de falar que ele tinha uma bicicleta, quando na verdade ele ainda não tinha essa bicicleta. Querido, isso é tratar as coisas que não são como se já fossem. Há não muito tempo atrás eu participei de um seminário, e nesse seminário, uma das ministrações sobre fé, o ministro que estava ministrando, ele disse o seguinte: ele falou assim: olha, fé é assim, você primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Então preste atenção, no ato de você caminhar, você vai dando passos, amém? E esses passos vai te tirando do local onde você está e te jogando adiante, ok? O que o ministro estava falando, o pastor estava falando, era o seguinte: você vai continuar caminhando, porém não no natural, tá entendendo ou não? Você vai continuar sim caminhando, você vai continuar sim andando, porém não mais no natural. Mas como que anda assim no sobrenatural? É quando você depende única e exclusivamente de Deus, tá entendendo? Por quê? Porque quando você faz isso, então sim, você está apto a viver de milagres. Aleluia! Quando você está nesse ponto, totalmente dependente de Deus, 100% dependente de Deus, tratando as coisas que não são como se já fossem, então sim, você está apto a viver grandes milagres da parte do nosso Deus. Quando você está nesse ponto, meu irmão, tem coisa que você não tem muita opção, sabe? Tem momentos que você não tem muita opção, né? Deus chegou para Elias e falou assim: olha, Elias, agora foge. Quando ele foi lá, né? 1 Reis, capítulo 17, quando ele foi lá e fala para Acabe que por causa da maldade dele, né, não ia mais chover e etc. Aí a Bíblia diz que Deus fala para ele: agora tu foge, porque senão Jezabel vai te matar. Imagina, meu irmão, Deus falando para um dos maiores profetas da Bíblia fugir
para que a esposa de um rei, né, não o matasse. Que coisa tremenda, né? A lição é extraordinária, né? Não importa quanta autoridade você tem, mas você não tem poder, né? Nós ouvimos isso hoje no culto. Nós até podemos ter autoridade, mas não poder, porque o poder é dado a Deus. Na verdade, Ele tem todo o poder, né? Então é extraordinário isso é sobrenatural, né? Mas a grande verdade é que Elias, ele obedeceu, ele vai para lá e Elias não sabia de como viver, sabe? E aí olha o que Deus fala para ele: vai para o ribeiro de Querite, porque eu ordenei uns corvos. Isso é sobrenatural, né? Eu ordenei uns corvos para que te sustente. Ah, meu irmão, imagina isso. Eu imagino Elias sentado dizendo assim: rapaz, que hora que esses corvos vão chegar? Né? Porque ele tratou as coisas que não são como se já fosse. Deus falou: olha, eu falei para os corvos para te levar comida. Tá bom, eu vou esperar. Isso é sobrenatural, né? Isso é extraordinário, isso é fantástico. Esse segredo, sabe, de tratar as coisas que não são como se já fossem. Em algumas traduções, como eu falei, as coisas que não existem como se já existissem. Não é para qualquer um. Por isso que eu falei, eu continuo falando. Encontre agora, busque agora na sua mente, no seu coração, alguém que está fraco na fé, alguém que desistiu de algo por tentar muitas vezes e não ter dado certo, por aquela pessoa que tentou 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes, sabe? Que espera algo acontecer há vários anos, perdeu a fé, esmoreceu na caminhada. Querido, salva o link desse podcast, manda no WhatsApp dele, sabe? Posta no seu Instagram para aquele amigo seu, aquela amiga sua, ver e poder clicar no link e vir ouvir, porque esse episódio de hoje é para dar um up na caminhada cristã daqueles que estão pensando no que fazer da vida. Mas trate as coisas que não são como se já fosse. Amém? Eu ouvi um testemunho há um tempo atrás de uma senhora que orava pelo esposo, né? Pelo esposo, para que o esposo se convertesse. O esposo bebia, brigava com ela, né? Na verdade já faz alguns anos, tá, que eu ouvi esse testemunho. Mas eu vou replicar porque ele cabe muito bem aqui nesse tema que está sendo abordado hoje. E o testemunho conta que ela ouviu uma palavra como essa sobre agir por fé, né? Agir de forma que a fé seja visível, e aconteceu algo tremendo. Ela comprou uma Bíblia, comprou um terno, e todo dia que ela ia para o culto, ela levava a Bíblia e o terno, o blazer, né, me refiro. E ela chegava, sentava numa cadeira, e na cadeira do lado ela colocava a Bíblia e o blazer dobradinho no encosto da cadeira. Até que um tempo depois, o pastor chegou, o pessoal começou a apontar para o pastor: olha, pastor, parece que ela não está bem, né? Ela não está muito bem, porque olha o que ela está fazendo. Ela está fazendo essas coisas aí, ela coloca, né? Então tá estranho isso daí, né, pastor? E aí o pastor tomou a atitude de falar com ela. E aí o pastor se aproxima dela e fala: querida, me tira uma dúvida, faz um tempo que você guarda essa cadeira aqui, e eu gostaria de saber para quem é. E ela fala assim: para o meu marido. Aí o pastor olha, acha estranho, fala: mas seu marido não é cristão, né? A senhora não falou que ele... Aí ela explica isso para ele, fala assim: pastor, pelos olhos da fé, ele já é cristão sim, e ele sentará aqui do meu lado, em todos os cultos. Querido, o pastor teve que pôr a mão na boca, como Jó fez, né? E aplaudir aquela mulher. E o testemunho finaliza dizendo que alguns anos depois o marido dela se converteu, virou um pastor, né, e pregador da palavra. Isso é tratar as coisas que não são como se já fosse. Isso é tratar as coisas que não existem como se já existissem. Então você pode ser o canal para abençoar a vida de alguém nesse momento. Você precisa enviar esse episódio, esse podcast para ele, para ela.
E eu tenho certeza que será uma bênção. Amém? Porque fé é isso, fé, entenda bem, a sua fé não pode ser escondida. A sua fé tem que ser professada. A sua fé, ela tem que ser seguida de atitudes de fé. Porque fé verdadeira tem atitudes. Você entendeu? Não é só palavras, né? A fé verdadeira, ela se manifesta em atitudes, em ações. A fé verdadeira, ela se manifesta no caráter, sabe? Uma pessoa que, como eu disse aqui, uma pessoa que começa a se comportar hoje como alguém que quer ser amanhã, o caráter dela está sendo moldado, sabe? O caráter dela está sendo modelado para alguém que ele ainda vai ser, no caráter de alguém que ele ainda vai se tornar, entendeu ou não? Então, esse é o segredo, meu irmão. Trate as coisas que não são como se já fosse. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, esse mindset bíblico de hoje, que isso venha mudar a sua mente, isso venha mudar o seu comportamento, a sua rotina, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e bendito sobre a tua vida. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui. Nos siga nas redes sociais, amém? Partilhe esse podcast, né? Mande lá no grupo da sua família, mande no grupo da sua igreja. Tenho certeza que alguém será abençoado. Amém, queridos? Se você tem alguma sugestão para o nosso podcast, deixe o seu comentário. Eu não sei onde você está ouvindo, mas em qualquer uma das plataformas tem um espaço para você poder comentar, né? Então, faça seu comentário, deixe seu comentário. Diga, olha, eu gostaria de ver falando sobre esse tema, né? Olha, eu não gostei disso. Amém? Sua sugestão será muito bem-vinda. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a paz, a saúde e a prosperidade de Deus esteja sobre ti. Amém? Sobre a tua casa e sobre a tua família. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do podcast Mais 7 Bíblico. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau.